Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Analysis. O tópico para a lição de hoje vai ser a construção da malha. Fiz aqui uma pequena construção, um sólido simples, para conseguir mostrar os tópicos que tenho intenção de vos passar hoje nesta lição. Antes de vos começar a mostrar estas opções, gostava de falar um pouco sobre a importância da malha e esta malha que estamos aqui a falar, pronto, já vimos um pouco nas lições anteriores, já vimos também para aqueles que têm acompanhado as lições ou os exemplos onde estamos a mostrar os diferentes tipos de cálculos que são possíveis de obter com este T-Flex Analysis. Portanto, já temos mostrado a criação da respectiva malha, sem explicar opções, pronto, mas efetivamente temos necessidade, porque é uma condição fundamental para efetuar um cálculo, a malha tem de ser criada. Portanto, este tópico da malha num programa de elementos finitos é essencial. Portanto, e a malha tem uma importância fundamental, pois sem ela não existe cálculo, como para obter um resultado preciso e que também ao mesmo tempo não consuma muitos recursos ao computador. Portanto, esta definição e este controle sobre os parâmetros envolvidos na criação da malha é uma condição fundamental. Até porque há aqui um ponto importante que também gostava de explicar. Portanto, existem N tipos de cálculos que são possíveis de obter aqui no T-Flex Analysis ou até em qualquer outro programa de elementos finitos. E a construção da malha é a base para qualquer tipo de cálculo desses. Portanto, independentemente, dentro das possibilidades que qualquer programa de elementos finitos tenha para fazer cálculos, a malha utilizada pode ser sempre a mesma. Portanto, daí também a importância dessa mesma malha. Como já vimos então, a ideia é trabalhar e criar aqui algumas opções específicas sobre as malhas que nos permitam ver o comportamento do programa quando estamos a criar então esse modelo matemático, esse elemento novo que são as malhas. Portanto, primeiro passo aqui vamos criar um novo estudo. Portanto, vamos ativar aqui a nossa peça. E o primeiro ponto importante que devemos focar é que na criação da malha existem vários tipos que podemos considerar. Portanto, temos basicamente aquilo que chamamos de elementos curvos, ou, sim, podemos chamar em português de elementos curvos, ou elementos retos. Portanto, a precisão que é necessária para criar uma malha no elemento curvo, obviamente, será maior do que no elemento reto, portanto, numa face. Portanto, não tem necessidade de ter tantos pontos. Obviamente, isto também depois não é 100% linear, porque também depende do tipo de esforço e do tipo de forma que temos na presença para o cálculo. Portanto, há aqui algumas nuances de facto importantes. De qualquer modo, temos aqui dois tipos de elementos, portanto, os tetraedros ou os tetraedros curvos. Portanto, obviamente estes curvos têm uma definição com mais pontos sobre cada elemento. Portanto, estes mais pontos vão tornar o elemento quer mais pesado, mas também ao mesmo tempo, em princípio, mais preciso. Isto é uma lei ou uma regra, não é 100% precisa, mas podemos considerá-la nesta fase ao dizer que mais pontos, maior definição da malha, em princípio, leva sempre a resultados mais precisos, mas ao mesmo tempo a maior poder de cálculo, a menos rapidez. Portanto, há sempre aqui esta noção. Portanto, eu vou para já ativar com os tetraedros. Vou aqui meter um parâmetro de 1 e vou criar a minha malha. Vou abrir e vamos trabalhar agora aqui em cima dela para fazer variações. Portanto, fiz aqui uma malha muito tosca, por assim dizer, portanto, bastante grossa. Aqui os meus raios têm uma definição muito baixa. E
tenho, a nível de elementos da minha malha, temos 207 elementos, ok? Portanto, agora o que é que nós podemos aqui trabalhar? E vamos abrir a caixa onde temos aqui esta definição. Portanto, antes de mais, temos vários tipos de elementos. Portanto, temos os tetraedros, que para superfícies planas podem ser suficientes. No entanto, para superfícies curvas podem não ser suficientes. Embora é importante também mencionar que mesmo nas superfícies curvas, se tivermos aqui os tetraedros, mas baixarmos muito a dimensão de cada um dos elementos, podemos obter um cálculo preciso e podemos ter algo bastante mais leve. Portanto, de facto, há aqui assim um equilíbrio que também é preciso ter e que também só se consegue depois também tendo alguma prática e algum conhecimento aqui sobre esta questão. Portanto, mas eu estava a dizer, os tetraedros, vamos aqui experimentar os curvilineares, portanto os curvos. Vamos fazer aqui um OK. Podem ver que aqui, por exemplo, na zona do raio já está mais preciso. O número de elementos também aumentou ligeiramente. Portanto, aqui temos portanto, este tal equilíbrio que é preciso ter. Podemos ver depois aqui também, sem mexer em mais parâmetro nenhum, a questão aqui dos prismas e ver também a diferença. Aqui também ficou, aumentámos muito o número de elementos, no entanto a definição é má. Portanto, isto para dizer que, de facto, é preciso também adequar o tipo de elemento à geometria que temos na nossa presença. Portanto, há aqui, de facto, algum conhecimento que tem que ser ganho para dominar estes assuntos. Depois, o outro parâmetro que é fundamental para termos aqui bons resultados tem a ver com o tamanho da malha. Portanto, aqui neste caso está com 1. Vamos baixar aqui um bocadinho o valor. Vamos pôr aqui 0.5. Ainda não deu grande diferença. Vamos baixar aqui então para 0.1. E podem ver que agora sim já temos mais elementos, já temos aqui 1910 elementos, já temos aqui uma definição maior, embora efetivamente ainda está aqui um pouco grosso esta malha. Mas de qualquer maneira podem ver que este parâmetro aqui é fundamental para termos uma malha mais apertada, portanto, e com maior definição. Em conjunto com este parâmetro temos aqui assim algo que diz a malha, portanto, tem aqui duas considerações, ou um parâmetro absoluto ou um parâmetro relativo. Temos estado a trabalhar com a opção relativa e a relativa, aqui por uma definição que existe, a opção relativa toma em consideração o tamanho da aresta que é definida como uma fração do lado mais longo da caixa que delimita o nosso objeto em causa. Portanto, se formos aqui para o absoluto, vamos experimentar a calcular. Reparem que eu não mexi no valor. Portanto, isto são unidades do próprio modelo. Isto vai fazer com que tenhamos, neste caso, um modelo muitíssimo mais pesado. Portanto, com um valor 1, não é o valor exato, mas de qualquer maneira tem uma aproximação. Vamos aguardar aqui um pouco para ver a diferença. Recordem-se que quando estávamos com o valor 1 em termos relativos tínhamos 200 e qualquer coisa elementos. Vamos ver aqui a diferença trabalhando com o mesmo valor 1, mas escolhendo a opção absoluta. Porque vai ser efetivamente, aliás, podem ver que está a demorar bastante mais tempo do que na outra opção, que era praticamente imediato. Aliás, este é um modelo relativamente pequeno. E, como podem ver, passámos de 200 e qualquer coisa elementos para mais de 835 mil. Podem ver aqui que a definição é muito boa. Portanto, obviamente não tenho qualquer dúvida que a fazermos um cálculo aqui vamos obter um excelente resultado, bastante preciso. Só que provavelmente não precisamos desta definição
porque isto também vai, todos estes 800 e muitos elementos têm que ser todos calculados para as condições que nós definimos. Obviamente isto vai levar muito mais tempo. Portanto, vamos voltar aqui ao relativo e cá estamos, outra vez. Portanto, isto já é um parâmetro importante. Depois temos aqui um outro parâmetro e eu vou anular aqui o meu estudo, vou criar um novo. Portanto, criar um novo, vou dar aqui na mesma o meu corpo e vou ativar aqui uma função que é selecionar os elementos para a concentração da malha. Vamos já perceber o que é. Vou aqui dar os mesmos parâmetros que tinha anteriormente e vou abrir. Cá estamos nós. Portanto, e o que acontece aqui? Vamos aqui outra vez ativar os curvos. Já temos nós. E o que acontece é que quando ativo aquela função, e eu não ativei, por acaso por esquecimento, vamos aqui fazer de novo, porque a intenção de facto era ativar a função. Portanto, ora, vamos aqui, vamos dar aqui o valor 1 como tínhamos. E agora tenho que dar aqui escolher uma entidade, que pode ser, por exemplo, uma linha ou pode ser um ponto. Vamos aqui selecionar, por exemplo, uma linha. Existe aqui um parâmetro definido, portanto, obviamente vai criar aqui mais alguns elementos. Vamos ver e tentar compreender já o que aqui temos. Portanto, em vez dos tais 200 e tal elementos, ou mesmo 1900 elementos, já temos aqui 18.000 elementos. Lembrem-se que eu escolhi esta linha, portanto, reparem, foi só esta linha daqui. Podia ter escolhido a linha a um ponto. Ao redor desta linha tem aqui uma concentração muito grande de elementos, e podem ver que deste lado não temos. E isto acontece porque nós temos aqui um parâmetro que é, quando ativamos lá do outro lado, é tomado em consideração o raio de refinamento. Portanto, isto é algo que define uma zona que é afetada ao redor do elemento que foi definido. Portanto, quando temos isto aqui assim, portanto, acontece este tipo de situação. Portanto, isto para detalhes, de facto, é algo interessante, ou para uma zona onde queremos ter algum cuidado adicional a fazer o cálculo. Depois temos aqui este fator de propagação, que toma em consideração valores entre 0 e 1, portanto não é... o valor em si é um valor adimensional. Portanto, quando temos um valor 1, isto faz uma transição suave entre as malhas, os elementos pequeninos e os elementos grandes, e faz aqui uma transição suave. Se eu puser aqui algo para verem a diferença, com 1.5, vai criar menos elementos para já, mas faz aqui uma transição já não tão suave, e vamos até exagerar e dizer que eu não quero aqui 0,51, mas quero 0, portanto, que quer dizer que não há qualquer transição e fica qualquer coisa como isto. Portanto, uma coisa muito, muito ordinária, muito grosseira. Vamos por outra vez 1, que era o que estava, para ter aqui a tal transição suave. Portanto, este é outro parâmetro que também pode ser usado. Depois temos aqui a curvatura. Portanto, aqui neste caso eu posso, provavelmente, vou aqui para não ter questões, vou voltar a apagar, vou criar de novo outro estudo. Desta vez não vou ativar esta função, vou simplesmente meter outra vez o mesmo parâmetro, portanto, para termos isto, ok? Vamos reduzir um pouco, ok, vamos aqui pôr ponto 5, vamos reduzir aqui um pouco, já tenho aqui uma melhor definição na zona curva, mas agora vou aqui, este parâmetro diz Global Curvature, e ativando esta função, as curvaturas são tomadas em consideração, podem ser mais ou menos afetadas, porque isto também tem um valor entre 0 e 0,5, portanto isto é um rácio. Este rácio é algo que isto é avaliado como um rácio da profundidade
D, que é uma profundidade para a corda, portanto, que isto no fundo tem aqui um facetamento, isto tem aqui uma corda que está definida, portanto, temos até um pequeno diagrama também no nosso curso teórico que demonstra isto perfeitamente. Portanto, e quando fazemos isto, portanto, ativando as zonas curvas são processadas, se desativarmos elas não vão ser processadas e fica simplesmente facetado. Portanto, existe também esta situação. Quando temos isto ativo, temos aqui um outro parâmetro que é o tamanho mínimo da curvatura. Este parâmetro trabalha em conjunto com o de cima e estabelece o tamanho mínimo que são definidos para estes segmentos. E isto aparece, tanto por uma razão, não é para definir a definição, perdão, aqui pelo pleonasmo, não existe para definir, para dar uma maior precisão a esta zona, existe sim para limitar o número de subdivisões automáticas que podem existir. Portanto, em algumas zonas podemos cair a quase em ciclo e estar a subdividir sobre subdivisão e caímos aqui num ciclo um bocadinho complicado. Portanto, isto é o tamanho mínimo, podemos até definir aqui um tamanho ligeiramente maior, portanto aqui o efeito provavelmente será um bocadinho mais ou menos óbvio, aqui assim, portanto, mas de qualquer maneira ficam com essa noção. Depois temos aqui assim outros parâmetros também importantes. Temos aqui a possível optimização da malha, temos dois parâmetros, portanto aqui para a suavização e para a proximidade. Isto tem valores também adimensionais, portanto 0 a 5, 0 a 4. São valores que eu normalmente não mexo. E estas opções de otimização fornecem um controle sobre os processos de criação da qualidade melhorada da malha. Quando o software está a trabalhar na malha, primeiro calcula uma malha preliminar e depois é que vai aplicar manipulações para obter uma malha optimizada em termos de qualidade, esta malha primária. Estas manipulações são divididas em duas etapas, uma primeira que é uma otimização e depois uma que é a suavização. Portanto, são parâmetros um bocadinho técnicos, sem haver grandes problemas, deixar ativo por defeito. Podem de facto também fazer aqui alguns testes, mas o meu conselho de facto é que deixem ficar o que está. Portanto, até prova em contrário de haver algumas questões. Temos depois aqui um parâmetro também para arranjar ou para consertar autointerseções que possam existir na malha depois da sua criação. O sistema vai de modo automático, com isto ativo, vai de modo automático tentar resolver essas situações. Isto é particularmente importante quando estamos a trabalhar com malhas em tamanhos grossos, quando temos modelos com geometrias bastante curvas. Portanto, podem acontecer alguns problemas e nessas situações aconselho-vos de facto aqui a fazer a ativação deste parâmetro. Depois temos aqui também um parâmetro que define o ângulo máximo dos triângulos para os elementos da malha. Tem aqui um valor intermédio também que, salvo também alguma questão também não tem grande interesse também estar a mexer. Aqui para esta fase que falei há pouco também é um pormenor técnico. Quando estamos aqui a trabalhar nesta otimização, portanto, aqui um parâmetro para não modificar a malha nessa etapa da otimização, também não é nada muito importante, pelo menos para quem está a iniciar estas questões, que ainda não domina bem estes tópicos. Smallest corner angle define a gama admissível de ângulos entre as arestas dos elementos da malha. O maior ângulo dos triângulos é calculado automaticamente.
e ao mesmo tempo notar que os ângulos fora desta gama podem estar presentes por existirem aqui outros fatores que controlam esta situação. Portanto, para já também não é nada que seja muito importante. Importante sim é este parâmetro aqui, portanto, define o número máximo de elementos. Esta é uma limitação por cima daquilo que vocês podem ter. Isto é importante na medida em que podemos cair aqui assim num modelo complicado ou através de parâmetros começar a ter aqui um modelo com muitos elementos. Portanto, estamos aqui a falar de definição que eu tenho aqui por defeito de 10 milhões de elementos. Portanto, vai limitar e vai travar um bocadinho uma coisa que pode ser, não é um acidente, provavelmente não acontece mal a ninguém, mas podem cair aqui num modelo extremamente pesado, portanto, depois que vai arrastar os cálculos e vai andarmos aqui a moer um bocado à volta da resolução das condições que vocês lhe possam definir. Depois há aqui dois parâmetros também, portanto, não muito importantes, portanto, simplesmente estão aqui uma correção a possíveis interseções e aqui um atraso na criação da malha, portanto, no momento da criação desta, portanto, também não é algo que para já seja de facto muito importante. Temos aqui depois um outro tab que, em termos da vista, podemos especificar o tipo de renderização da malha, tanto como superfícies ou como volumes. Portanto, isto aqui é uma visualização. Portanto, não tem. Se tivermos aqui a superfície, ajuda um bocadinho na velocidade de operação do sistema quando estamos aqui a trabalhar aqui em termos de manipulação gráfica aqui dos nossos modelos. E por último temos aqui um tab informação onde é-nos mostrado aqui uma estatística dos elementos que estão presentes. Portanto, número de vértices, os tetraedros, aqui assim algumas informações sobre ângulos e dimensões dos elementos que são presentes, portanto é meramente informativo. Portanto, isto resume basicamente o que vos queria falar hoje em termos das malhas. Isto é um tópico importante, portanto, de facto há aqui noções que podem não ser imediatas, mas acho que isto também, para começar a lidar com isto, também não é nada muito complicado se começarem com modelos simples. Como é óbvio, nós teremos cá para vos clarificar todas as questões que possam ter ficado menos claras nesta lição. Mas, de qualquer modo, convido-vos a ver, em primeiro lugar, o nosso curso teórico, que existe algumas explicações que não passam aqui nas lições de vídeo. Por outro lado, podem também consultar todos os vídeos que já existem e que estamos continuamente a lançar, nomeadamente aqui um conjunto de vídeos que mostram exemplos de uso do T-Flex Analysis para os mais variados casos de cálculo. Portanto, e temos aqui algumas manipulações da malha, portanto, além, obviamente, daquilo que vamos mostrando aqui nestas lições de vídeo. Portanto, qualquer coisa, estamos cá à vossa disposição. Portanto, podem nos contactar e teremos todo o gosto em vos dar esse suporte técnico.